vinda do Dom João VI no Brasil. E aí também é conhecido como período joanino. Mas o que o Dom João VI e toda a corte portuguesa vai fazer no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro? O que acontece é que nesse período do início do século XIX, a gente pode chamar de período napoleônico na Europa. Napoleão, pós-Revolução Francesa, vai conquistar inúmeros territórios e vai exigir várias coisas na Europa. Em 1806, Napoleão vai decretar o chamado bloqueio continental. E esse bloqueio continental vai proibir, então, qualquer nação europeia de fazer comércio com a Inglaterra. Mas por que com a Inglaterra? França e Inglaterra naquela época eram grandes rivais e grandes concorrentes. Rivais, inclusive, em questões territoriais e concorrentes em questões industriais. Por isso, Napoleão Bonaparte, com o bloqueio continental, tenta isolar a Inglaterra do resto da Europa. Só que tem um porém. Muitos países são dependentes do comércio com a Inglaterra. E aí eu posso citar Portugal como um deles. Por quê? Existiam vários tratados de amizade e diplomacia entre Portugal e Inglaterra. Por isso, Dom João VI, que na verdade nem era Dom João VI na época, porque a mãe dele, Maria I, ainda era rainha, ainda era viva, porém, ela tinha alguns problemas na cabeça dela e por isso Dom João VI, então o Dom João, filho de Maria I, era o que a gente chama de regente de Portugal. Já ouviu falar nessa palavra? Regente? Claro que regência lá no português também tem seu significado, mas aqui eu quero que você saiba que quando eu estou falando de regente, eu estou falando de um representante. Então o Dom João representava a sua mãe nessa época. Se eu falar Dom João VI, não liga não, tá? É costume. Mas enfim, então Dom João vai se sentir pressionado, porque de um lado tem o exército napoleônico querendo invadir Portugal por não cumprir o bloqueio continental, e do outro tem a Inglaterra, que é então uma nação que Portugal era muito dependente. E aí vem uma ideia. E qual seria essa ideia? Fugir, claro que ele não vai assumir isso, mas transferir então o governo, a corte, para o Brasil, para a sua maior colônia. Lembrando que na época o Brasil não era a única colônia portuguesa, existiam outras, só que o Brasil sempre foi a maior colônia. Essa ideia foi apoiada pela Inglaterra, inclusive financeiramente falando. Por isso que Dom João VI, sua família e a corte com cerca de 15.000 pessoas vão para o Rio de Janeiro. Primeiramente, a corte portuguesa chega em Salvador. Salvador foi a primeira capital da colônia brasileira. Mas aí eu não sei se você lembra, e se não lembra, assiste lá o vídeo do período pombalino. Nesse período pombalino é que muda a capital para o Rio de Janeiro. Muita gente erra achando que foi o Dom João VI e a vinda do Dom João VI para o Brasil que muda a capital para o Rio de Janeiro. Mas a capital já era o Rio de Janeiro antes mesmo dele chegar aqui. Combinado? Não se esqueçam desse detalhe. E aí, chegando no Rio de Janeiro, tem-se um problema muito grande. Qual é? Primeiro, a cidade não estava pronta nem um pouquinho para receber essa corte. Segundo, a corte chega meio que desavisada. Lembra que foi uma fuga? Pois é. E aí, o que acontece? O Dom João VI vai ter que fazer inúmeras mudanças na cidade. E tem mais. Várias pessoas acabam sendo expulsas de casa para dar lugar a essa enorme corte portuguesa. Mas peraí, Tati, e lá em Portugal? Como é que fica? Bom, lá em Portugal, Espanha e França se unem para invadir o território, num tratado chamado de Fontainebleau. Meu francês tá bom? Eu acho que não, né? Mas enfim, nesse tratado, eles então, França e Espanha, fazem uma aliança para tomar Portugal. Porém, a Inglaterra, como grande aliada de Portugal, vai auxiliar nessa expulsão de franceses e espanhóis de Portugal. E aí fica um representante inglês lá em Portugal tomando conta das coisas para o rei. Uma das primeiras coisas que o Dom João VI vai fazer
Ao chegar ao Brasil, seria a abertura dos portos de 1808. Mas a gente tem que pensar que a abertura dos portos vai ser um processo, então, muito importante para a independência do Brasil. Ué, peraí, a independência não é só em 1822? Certinho, se você não sabe, fica sabendo. A independência ela só acontece em 1822. Só que eu posso falar que a abertura dos portos no Brasil é o início do processo emancipatório brasileiro. Mas por quê? Acontece que uma das maiores características do Brasil ser uma colônia e Portugal sua metrópole é o que a gente chama de pacto colonial. Ou melhor ainda, como é tratado hoje, o exclusivismo metropolitano. O exclusivismo metropolitano não é exatamente a exclusividade de comércio que a metrópole tinha com a colônia? Certo? Certo. Se eu abro os portos, se eu permito que outras nações comercializem então com a colônia brasileira, eu tenho essa exclusividade? Não. E é exatamente por isso que eu posso falar que é o início de um processo de independência. Porque uma das maiores características de colônia, o Brasil vai perder nesse momento. Dom João VI, quando assina a abertura dos portos, e inclusive um dos motivos dele assinar também é uma pressão inglesa, porque a Inglaterra é que vai sair lucrando mais com tudo isso. Quando ele assina, ele tem a noção, ele tem a ciência do perigo que isso poderia causar. Ele até mesmo fala que o contrato é temporário. Mas será que isso vai adiantar alguma coisa? Cenas para os próximos capítulos. Continuando, além então da abertura dos portos, eu tenho em 1810 o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Amizade e Aliança, ambos com a Inglaterra. Então, mais uma vez, a Inglaterra sendo beneficiada com a vinda do Dom João VI para o Brasil. Nesses tratados, primeiro que se estabelece a quantidade de imposto que seria cobrado nos produtos que chegassem no Brasil. Para a Inglaterra, seria 15%. Portugal, 16%. Para os demais países, 24%. Percebe aí mais uma vez a vantagem inglesa? Além disso, dentro desses tratados existe a discussão sobre a abolição da escravidão, que a Inglaterra já estava pressionando Portugal tem um tempo com isso, e nesse tratado Portugal se compromete que isso aconteceria. Mas aí vai demorar um tempinho ainda. Como eu estava dizendo, Dom João VI vai fazer algumas mudanças no Rio de Janeiro. Por exemplo, Banco do Brasil, Jardim Botânico, Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, várias construções que vão agregar a cidade do Rio de Janeiro e principalmente fazer com que a vida da corte fosse melhor. Além disso, tem a imprensa real, a criação de uma fábrica de pólvora, a missão francesa vindo no Brasil. E como assim missão francesa? Dom João VI vai contratar artistas franceses para retratarem o Brasil, o cotidiano brasileiro daquela época. Já ouviu falar num cara chamado Debré? Com certeza em algum livro que você estudou história tem imagem desse cara, porque ele pintou então o Brasil nessa época. Além disso, Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa e a Cisplatina. Mas espera aí, por que essa invasão? Lembra então da aliança França e Espanha para acabar com Portugal? Pois é, Dom João VI acaba meio que se vingando, invadindo a Guiana Francesa, que é então um território francês da época, e a região da Cisplatina, que era colônia da América Espanhola. Cisplatina hoje, gente, é o que a gente chama de Uruguai. E em 1815, Dom João VI vai transformar o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas por que ele faz isso? Em 1815 também tem o Congresso de Viena, que com a derrota napoleônica lá na Europa, o Congresso de Viena tenta restabelecer alguns territórios tomados por Napoleão. E se o Dom João VI não faz isso, ele então perderia a participação no Congresso de Viena. Em 1818, Dona Maria I morre. E aí, de fato, Dom João VI vira Dom João VI, porque ele deixa de ser regente e se transforma, então, em rei de Portugal. Peraí, se o Congresso de Viena foi em 1815
E então o Dom João VI cria essa história de Reino Unido. Se Napoleão foi derrotado, será que tem algum sentido Dom João VI continuar no Brasil? Porém, ele continua. E aí, em 1820, devido a uma crise econômica e devido ao não reconhecimento das autoridades inglesas, acontece o que a gente chama de Revolução Liberal do Porto, que é uma revolução em Portugal exigindo a volta de Dom João VI. E não é só isso. Além de exigir a volta, eles exigiam uma Constituição, então o fim do poder absolutista português, e também exigiam a recolonização do Brasil, já que com a abertura dos portos, o Brasil praticamente deixa de ser colônia em questões econômicas. Dom João VI, muito pressionado e com medo de perder o trono português, acaba voltando. Mas, como de bobo ele não tinha absolutamente nada, ele deixa o filho dele, Dom Pedro, no Brasil como um representante dele, como um regente dele. A partir daí, o processo de independência brasileira fica cada vez mais próximo. Surge um grupo político forte chamado de Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro era uma elite latifundiária que existia aqui no Brasil, e eles vão então se unir a Dom Pedro para tentar essa emancipação. Essa união se dá principalmente com a pressão portuguesa de recolonizar o Brasil, de fechar os portos, entre outros motivos. E aí a corte portuguesa, sabendo que Dom Pedro poderia ser um grande líder dessa independência, tenta forçar a volta de Dom Pedro também. Porém não consegue. O Partido Brasileiro faz um grande abaixo-assinado e apresenta para o Dom Pedro. E aí no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Sabe aquela coisa, se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico? É que o Dom Pedro então vai fazer a vontade do Partido Brasileiro e fica no Brasil. E aí o que acontece? Em maio de 1822, cansado da pressão da corte portuguesa, Dom Pedro decreta o Cumpra-se. Seria um tratado que decisões vindas de Portugal teriam que ser aprovadas por ele. E aí é mais um passo para a independência do Brasil, que acontece no dia 7 de setembro de 1822. Então esse feriado que está chegando, no caso o mês que vem, o 7 de setembro, é justamente pela independência do Brasil. E além disso, Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil, e isso é muito importante para de fato a gente ser independente, posteriormente. E mesmo assim ainda cobra uma indenização por isso, de 2 milhões de libras. E aí a gente vai ter que recorrer à Inglaterra, sendo novamente dependente da grana dos ingleses. Mas aí a gente tem que ser crítico com relação a várias coisas. Tá vendo essas imagens que eu estou colocando aqui na tela para vocês? Pois é, são imagens então épicas, imaginárias do momento de independência, colocando muitas vezes Dom Pedro como um herói. Mas o fato é que essa independência foi um processo, e como um processo, ele acaba decretando no final das contas no meio de uma viagem. Então não tem nada de grandioso, ou vários soldados armados, ou ele levantando espadas. E sim, essa questão mesmo de relação com Portugal da época que se rompe de fato. Além disso, a gente tem que tomar cuidado porque o movimento de independência do Brasil foi um movimento elitista. A vida dos camponeses, a vida dos escravos, de nada muda pelo fato de acontecer a independência brasileira. Então, existem as chamadas permanências sociais, que é inclusive a mão de obra continua majoritariamente escrava. Não tem nenhuma melhoria social na independência do Brasil. Outra coisa é que a independência do Brasil tiveram conflitos, sim, tiveram guerras, sim, principalmente em algumas regiões do Nordeste e do Sul. Alguns soldados portugueses, então, vão se rebelar contra esse movimento de independência e vão ter guerras de independência nessa época. Porém, não é uma coisa generalizada. Por isso, ao pensar na independência do Brasil, tem que se tomar cuidado porque existem vários mitos e a realidade é um pouco diferente.
Foi um processo importante, sim, para o país. A gente deixa de ser colônia portuguesa, porém a gente continua dependente, por exemplo, economicamente, se a gente pensar na Inglaterra e nos produtos ingleses. Que lá, mesmo Dom João VI, permitindo a abertura, por exemplo, de manufaturas no Brasil, a partir da revogação de um tratado que a mãe dele fez, Dona Maria I, de 1785, proibindo as manufaturas. Então, mesmo com essa permissão desde lá da vinda do Dom João VI, a gente não tinha indústria, a gente não tinha manufatura, a gente dependia só dos produtos ingleses, mesmo porque os impostos eram injustos, não é mesmo? Então, são coisas a se pensar e são fatos críticos que muitas vezes o Enem cobra. O Enem prefere que você tenha esse pensamento crítico do que você decore, por exemplo, todas as datas desse processo. Outro fator importante, inclusive para uma discussão mais profunda sobre o momento de independência brasileira, é que a gente dependeu de um português para ser independente, que é o Dom Pedro, que se torna, então, ganha o título de Dom Pedro I. E aí a gente vive um longo período de monarquia, que é mais uma vez uma diferença que o Brasil teve. Porque se a gente for comparar com a América como um todo, poucos lugares tiveram uma monarquia. E a gente, então, era uma monarquia entre várias repúblicas que estavam se formando na época com as independências dos países latino-americanos. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer bastante porque o canal chegou aos 1000 inscritos. Eu sei que parece pouco, que tem muito youtuber aí com milhares e milhares de inscritos, mas para mim é uma conquista muito importante. Então, obrigada a você que é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. É importante para qualquer canal do YouTube um inscrito. Ajuda a divulgar e ajuda a chegar em outras pessoas que ainda não conhecem. Além disso, aquele botãozinho do joinha lá também é importante. Então, curte o vídeo. Se você gostou, também conta para os seus amigos, para os seus colegas de escola, de cursinho. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, fique à vontade. O canal é seu também, ok? Um beijo e até a próxima!